O que aconteceu com Elisa Lam? Esse caso aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, e envolve um hotel com uma reputação estranha, um desaparecimento sem explicação e um vídeo que até hoje deixa muita gente arrepiada. Mas para entender tudo isso, precisamos voltar lá no começo. Elisa Lam era uma jovem estudante de Vancouver, no Canadá. Ela tinha pouco mais de 20 anos e era conhecida por ser muito curiosa, inteligente e cheia de vontade de conhecer o mundo. Elisa gostava muito de escrever sobre a vida dela. Ela mantinha um blog pessoal onde contava seus pensamentos, seus sentimentos e também as experiências das viagens que fazia. Quem lia os textos dela percebia que Elisa era uma pessoa sensível, reflexiva e muito observadora. Ela escrevia sobre livros, sobre lugares novos e sobre as emoções que sentia ao explorar o mundo. Em 2013, Elisa decidiu fazer uma viagem sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos. Para ela, aquilo era mais do que apenas turismo. Era quase uma jornada pessoal. Viajar sozinha era uma forma de se descobrir, de viver experiências novas e de registrar tudo depois no blog. Ela passou por algumas cidades durante a viagem, até chegar finalmente em Los Angeles. Foi ali que ela decidiu se hospedar em um lugar que, anos depois, ficaria ainda mais famoso por causa dessa história, o Cecil Hotel. Esse hotel fica no centro de Los Angeles e já existia há muitas décadas. Ele tinha uma história longa, cheio de acontecimentos estranhos e episódios que muita gente considerava perturbadores. Ao longo dos anos, o hotel acabou ficando conhecido por vários acontecimentos incomuns que teriam acontecido ali. Mesmo assim, turistas costumavam se hospedando no local, muitas vezes sem conhecer toda a história do prédio. Foi exatamente isso que Elisa fez. Ela chegou no hotel, normalmente, fez o check-in e começou a explorar a cidade. Nos primeiros dias, tudo parecia estar acontecendo normalmente. Elisa visitava lugares turísticos, caminhava pela cidade e continuava escrevendo no blog sobre suas experiências. Mas dentro do hotel, algumas coisas começaram a chamar a atenção. No começo, Elisa estava dividindo um quarto com outras pessoas, algo comum em hospedagens mais econômicas. Porém, depois de alguns dias, surgiram relatos de que as colegas de quarto começaram a estranhar o comportamento dela. Algumas disseram que Elisa parecia agir de forma um pouco diferente em certos momentos. Por causa dessas situações, a administração do hotel decidiu transferi-la para um quarto individual. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela decisão seria uma das últimas mudanças antes de algo muito estranho acontecer. E então, chegou o momento que Elisa deveria fazer contato com a família novamente. Ela costumava ligar para os pais todos os dias para contar como estava a viagem, mas de repente as ligações pararam. Nenhuma mensagem, nenhum telefonema, nada. A família percebeu rapidamente que algo não estava certo. Elisa nunca tinha tanto tempo sem dar notícias. Foi então que começaram as tentativas de contato. Mensagens foram enviadas, mas Elisa simplesmente não respondia. A preocupação começou a crescer e quando ficou claro que ninguém conseguia falar com ela, a família decidiu avisar as autoridades. Logo depois, a polícia de Los Angeles iniciou as buscas. Os investigadores foram até o hotel, conversaram com os funcionários e começaram a tentar reconstruir os últimos passos de Elisa. Eles perguntaram quando ela foi vista pela última vez, para onde ela estava indo, com quem ela havia falado. Mas as respostas eram vagas. Alguns funcionários disseram que a tinham visto circulando pelo hotel. Outros hóspedes disseram lembrar dela entrando ou saindo do elevador. Mas ninguém sabia dizer exatamente o que tinha acontecido depois. Foi então que a polícia decidiu analisar as câmeras de segurança do prédio, e foi nesse momento que surgiu algo que transformaria esse caso em um dos mistérios mais comentados da internet. Um vídeo gravado dentro de um elevador do hotel. Nas imagens, Elisa aparece sozinha, aparentemente esperando o elevador fechar, mas logo depois algo muito estranho começa a acontecer. Ela começa a olhar para fora do elevador como se estivesse observando algo no corredor e em seguida ela sai e entra novamente. Aperta vários botões, olha para os lados e começa a fazer movimentos estranhos com as mãos, como se estivesse falando com alguém ou tentando se esconder de alguma coisa. O mais estranho de tudo é que nas imagens não aparecem mais ninguém. Mesmo assim, Elisa continua reagindo como se alguém estivesse ali. Esse vídeo rapidamente se tornaria um dos registros mais perturbadores já divulgados em um caso de desaparecimento. E quando as imagens foram divulgadas ao público, milhões de pessoas começaram a assistir e tentar entender o que Elisa estava vendo naquele corredor. Será que havia alguém ali, fora do enquadramento da câmera? Ou será que algo muito mais estranho estava acontecendo naquele momento? A verdade é que ninguém tinha uma resposta clara. E enquanto as teorias começavam a se espalhar pela internet, Elisa Lam continuava desaparecida, sem pistas, sem explicação, sem saber o que realmente tinha acontecido depois daquele vídeo. Mas o que as pessoas ainda não sabiam é que algumas semanas depois, algo muito estranho começaria a acontecer dentro do próprio hotel. Algo que faria esse caso ficar ainda mais assustador. Depois que Elisa desapareceu,
apareceu, a polícia começou a procurar pistas por todos os lugares. Eles conversaram com os funcionários do hotel, entrevistaram os hóspedes e fizeram buscas dentro do prédio. O problema é que o hotel era enorme, corredores longos, muitos quartos, escadas e áreas técnicas. Mesmo assim, os investigadores vasculharam o local várias vezes, mas Elisa simplesmente não estava lá. Enquanto isso, o vídeo do elevador começou a se espalhar pela internet. Milhões de pessoas assistiram às imagens e quanto mais as pessoas analisavam o vídeo, mais perguntas surgiam. Alguns diziam que Elisa parecia estar com medo de alguém, outros acreditavam que ela estava falando com alguma pessoa que não aparece na gravação, e também havia quem acreditasse que ela estava apenas confusa ou desorientada naquele momento. A verdade é que ninguém conseguia ter certeza, mas enquanto o mistério do vídeo crescia na internet, dentro do hotel, algo estranho começou a acontecer. Alguns hóspedes começaram a reclamar da água do prédio. Eles diziam que a água estava com um gosto estranho. Outros disseram que a água parecia escura, e alguns começaram a comentar que o cheiro não parecia normal. No começo, essas reclamações pareciam apenas um problema comum de encanamento, mas como os relatos começaram a se repetir, a administração do hotel decidiu verificar o sistema de água. Foi então que um funcionário subiu até o topo do prédio, e lá em cima ficavam os grandes reservatórios que abasteciam todo o hotel. Esses tanques armazenavam a água e depois era distribuída para os quartos, chuveiros e torneiras. Quando o funcionário chegou até os reservatórios, ele percebeu que algo não estava certo. Ao abrir a tampa do tanque, ele encontrou algo que ninguém imaginava. Dentro daquele reservatório estava Elisa Lam. A notícia rapidamente se espalhou. Era algo extremamente chocante, porque aquele tanque ficava em uma área do prédio que não era fácil de acessar. Para chegar até ali, era necessário passar por partes técnicas do hotel, subir escadas e acessar o telhado. Quando a polícia analisou o local, várias perguntas surgiram. Como Elisa conseguiu chegar até ali? Por que ela foi até o telhado? E como ela entrou dentro do reservatório? Essas perguntas fizeram o caso ficar ainda mais misterioso. Algumas pessoas começaram a comparar o momento em que Elisa foi vista no elevador com a possibilidade de que ela estivesse tentando chegar ao telhado. Mas, mesmo assim, muitas coisas não faziam sentido. Por exemplo, o acesso ao telhado normalmente ficava trancado ou restrito. Além disso, os reservatórios tinham tampas pesadas. Então surgiu outra pergunta que muita gente fez na época. Será que Elisa estava sozinha? Ou será que alguém poderia ter estado com ela naquela noite? Enquanto essas dúvidas circulavam pela internet, a polícia continuava investigando. Eles analisaram novamente o vídeo do elevador, conversaram com os funcionários, verificaram registros de acesso ao prédio, mas nenhuma evidência clara de outra pessoa apareceu. Mesmo assim, as teorias começaram a surgir por todos os lados. Algumas pessoas acreditavam que Elisa poderia ter entrado no tanque sozinha, talvez em um momento de confusão ou desorientação. Outras pessoas acreditavam que alguém poderia ter participado da situação de alguma forma. E também surgiram teorias ainda mais misteriosas envolvendo o histórico do Cecil Hotel, que já tinha fama de ser um lugar cercado por histórias estranhas. Na internet, fóruns inteiros foram criados apenas para discutir o caso. Pessoas analisaram cada segundo do vídeo, cada momento de Elisa, cada detalhe da investigação, mas mesmo depois de todas essas análises, muitas perguntas continuaram sem respostas. O caso acabou sendo analisado pelas autoridades que buscaram entender exatamente o que poderia ter acontecido nos últimos momentos da Elisa, e quando o resultado oficial foi divulgado, ele trouxe uma explicação que para algumas pessoas parecia possível, mas para outras ainda deixava um grande mistério no ar. Aquilo que já era um desaparecimento estranho, agora se transformava em uma investigação cheia de perguntas difíceis de serem respondidas. A polícia precisou analisar cuidadosamente cada detalhe. Como Elisa chegou até o telhado, como ela entrou dentro do reservatório e por que ela estava lá. Essas perguntas se tornaram o centro da investigação. Primeiro, os investigadores começaram a estudar o acesso ao telhado do hotel. Algumas pessoas acreditavam que seria praticamente impossível alguém chegar até lá sem ser visto. Porém, durante a investigação foi descoberto que havia algumas formas de acessar aquela área. Uma delas era por escadas de emergência internas do prédio, outras possibilidades eram o acesso externo por escadas de incêndio. E isso mostrava que, embora não fosse um lugar aberto ao público, não era totalmente impossível chegar até o telhado. Mas ainda existia outro ponto que intrigava os investigadores. Os reservatórios de água tinham tampas pesadas de metal. Muita gente começou a questionar se Elisa teria conseguido abrir uma daquelas tampas sozinha. Alguns especialistas disseram que seria possível abrir a tampa manualmente. Outros acreditavam que seria difícil, principalmente considerando que era uma situação incomum. Enquanto essas discussões aconteciam, a polícia aguardava o resultado da análise oficial feita pelos médicos legistas. Esse tipo de análise serve para entender o que aconteceu com a pessoa e quais fatores podem ter contribuído para o ocorrido.
Quando o relatório final foi divulgado, ele apresentou uma conclusão oficial. Segundo as autoridades, não havia sinais claros de que outra pessoa tivesse participado diretamente da situação. O relatório indicou que Elisa poderia ter chegado ao telhado sozinha e entrado no reservatório por conta própria. Outro ponto mencionado no relatório foi que Elisa enfrentava momentos difíceis relacionados à saúde mental naquela fase da vida. Essas dificuldades poderiam ter influenciado o comportamento dela nos últimos momentos. Especialistas disseram que episódios de confusão ou desorientação podem fazer uma pessoa agir de forma incomum, especialmente em ambientes desconhecidos. Isso poderia explicar, por exemplo, o comportamento estranho visto no vídeo do elevador, aquele vídeo que milhões de pessoas assistiram ao redor do mundo. Nas imagens, Elisa parece olhar para fora do elevador como se estivesse observando algo. Ela aperta vários botões, sai e entra novamente, faz movimentos com as mãos, como se estivesse conversando ou reagindo a algo. Para algumas pessoas, aquilo parecia medo, para outras parecia ser apenas desorientação. Mesmo com a conclusão oficial das autoridades, muitas pessoas continuaram discutindo o caso. A internet ficou cheia de teorias. Alguns acreditavam que havia mais coisas naquele prédio que nunca foram totalmente explicadas. Outros pensavam que o vídeo poderia ter sido interpretado de forma exagerada. E também havia quem acreditasse que o caso mostrava simplesmente como situações humanas complexas podem ser difíceis de entender. Outro detalhe que sempre chamou a atenção foi o próprio Cecil Hotel. Ao longo das décadas, aquele prédio acabou ficando conhecido por histórias estranhas e acontecimentos marcantes. Por causa disso, quando o caso Elisa Lam aconteceu, muitas pessoas começaram a ligar o desaparecimento dela com o passado do hotel. Essas conexões ajudaram a aumentar ainda mais o mistério em torno da história. Mas a verdade é que, oficialmente, o caso foi encerrado com a conclusão apresentada pelas autoridades.